Informação atualizada, informação bombástica. O Cruzeiro considera encerrada a negociação com o treinador Renato Portaluppi, após não chegarem a um consenso pela transferência do treinador. E olha só, tem detalhes e valores que foram pedidos pelo Renato Portaluppi que o Cruzeiro não topou pagar. E ainda temos informações sobre os novos alvos do Cruzeiro para o lugar do treinador Fernando Diniz. E a gente vai compartilhar com cada um de vocês essas informações aqui no conteúdo de hoje. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora se liga, família. Nos bastidores é divulgada a informação de que a negociação com Renato Portaluppi está encerrada. E ainda estão falando que a pedida salarial do treinador foi 2 milhões mensais. Sabe, o problema de ter um dono rico é que eles acham que a gente vai pagar milhões e milhões de reais para todo mundo. E não é assim que acontece. Olha para você ver a pedida do Renato Portaluppi. Nem lá no Grêmio, onde ele era ídolo, recebeu tamanho valor. Além de ter que pagar 200 mil reais de comissão para o seu empresário. E na contraproposta feita pelo Cruzeiro, a gente teria que fazer uma situação. O Renato teria que reduzir para casa de 1,5 milhão de reais e o pagamento, de intermediação do seu empresário não seria pago pelo Cruzeiro. Se o Renato quisesse pagar 200 mil pela intermediação, beleza, mas isso aí não vai acontecer. Essa negociação ela foi gerida pelo Alexandre Matos. E a gente trouxe mais cedo a informação divulgada em primeira mão pelo jornalista Gessi Carvalho, que conversou com o Renato Portaluppi, que disse que acertaria com o Cruzeiro. Não fui eu, não foi o Gessi, foi o Renato Portaluppi que alertou que teria uma reunião com o Cruzeiro na tarde desta terça-feira. Deu um tempo para o Renato responder sobre esta situação. A resposta não chegou. O Renato também parece que não gostou da redução feita pelo Cruzeiro. E é como eu falei para vocês. Quando a galera vê você gastando muita grana no mercado, pensa que vai pagar milhões e milhões para todo mundo que vai chegar aqui no Cruzeiro. E não é assim que essa situação funciona. Infelizmente, eu particularmente gostaria muito da contratação do Renato Portaluppi, mas infelizmente não deve acontecer. Pelo menos segundo o jornalista Samuel Venâncio, as conversas estão encerradas. E segundo o próprio Samuel Venâncio, tem outros nomes que têm chamado a atenção do Cruzeiro nos bastidores. Entre eles, o treinador português Luiz Castro. Segundo o Samuel Venâncio, o Luiz Castro é um dos nomes que o Cruzeiro teria interesse para substituir o Fernando Diniz. E aí eu fiquei pensando aqui, se o Cruzeiro achou o Renato Portaluppi caro, quando eles consultarem a situação do Luiz Castro, vão cair para trás. A cadeira vai cair. Até porque o Luiz Castro só aceita fechar com o time quando ele traz uma equipe completa. A informação que temos é que o próprio Luiz Castro aceita treinar o Cruzeiro. Porém, tem suas exigências e nós não sabemos se o Cruzeiro estará disposto a cumprir com todas as exigências do Luiz Castro. Informação: Cruzeiro tem interesse no Luiz Castro. O próprio Alexandre Matos vê no Luiz Castro a nova possibilidade de substituir o Fernando Diniz e vê nele também uma grande possibilidade, de agregar muito ali com o vestiário, agregar muito com ideias boas. Um treinador português que passou recentemente pelo Botafogo, estava treinando Cristiano Ronaldo lá no Al Nassr da Arábia Saudita, saiu há pouco tempo e agora, família, não sabemos onde será o novo destino do Luiz Castro, mas de fato o Cruzeiro tem interesse. Quer outra informação? Essa aqui foi divulgada pela galera do Deus Medibre, que
Outro nome que o Cruzeiro tem muito interesse é o treinador português Léo Jardim, que hoje treina o Al Ain, lá dos Emirados Unidos. Se me lembro bem, é esse aí o país. O treinador tem passagem pelo Sporting, tem passagem pelo Mônaco, tem passagem pelo Olympiacos da Grécia, ou seja, já é um treinador com uma rodagem bem interessante. E é outro nome que interessa ao Cruzeiro. Informação divulgada em primeira mão pelo portal Deus Medibre. Ou seja, neste momento, os nomes que a diretoria do Cruzeiro mais tem se agradado é Luiz Castro e Léo Jardim, treinadores portugueses que estão no radar do Cruzeiro. Além dele, Thiago Carpini, do Vitória, é outro nome avaliado pela nossa diretoria, mas não é o plano A, não é o principal foco da Raposa neste momento. Vou perguntar a vocês aí de casa, o que vocês acham sobre a não vinda do Renato Portaluppi e a possibilidade de Luiz Castro ou o Léo Jardim treinar o Cruzeiro na temporada de 2025. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês as informações que foram divulgadas pelo jornalista Jesse Carvalho e também pelo Everton Guimarães após a informação sobre a negociação do Renato Portaluppi ter melado. Antes, peço de novo a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira o que tem rolado nos bastidores após o não de Renato Portaluppi. Meus amigos, minhas amigas, atenção China Azul, estamos de volta aqui. Estou dirigindo, mas eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu cravei que o Renato Gaúcho seria o técnico do Cruzeiro, porque ele me disse que assinaria, teria reunião meio-dia, assinaria o contrato. Por enquanto não assinou, a negociação está travada, e está travada pelo seguinte, tá? O Renato quer 2 milhões por mês, o Cruzeiro oferece 1,5 milhão, e o empresário dele quer 10% de comissão, 200 mil reais, e o Cruzeiro não paga. Então, a negociação está travada nisso, ou ele baixa a proposta para 1,5 milhão, né? E ele paga a comissão ao empresário, ou então não tem negócio. Eu dei a notícia, baseado na informação do Renato, porque é um amigo de longa data, assim como o Alexandre Matos fez em julho, quando ele anunciou o Dudu, e o Dudu não honrou a palavra. Então a palavra não é minha, a palavra é do Renato. E eu dei a notícia baseado numa informação, mas eu não fujo das minhas responsabilidades. Então, se não se concretizar a negociação, o Alexandre Matos já está, inclusive, negociando com outro treinador. Tá? Se não se concretizar, ok, dou a mão à palmatória, mas eu dei a notícia baseado naquilo que o Renato me falou e disse que iria fechar porque havia baixado a proposta. Então, estamos aqui, estou ao vivo, não tem problema, posso virar meme, não tem problema, não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai dar uma notícia que não vai se concretizar. Agora, inventar ninguém inventou. Eu dei uma notícia desde ontem, botei áudio do Renato, baseado naquilo que o Renato me falou. E torcendo muito, mas muito mesmo, para que ele seja o técnico do Cruzeiro, porque eu gosto dele, gosto do trabalho dele. Agora, eu não negocio. E se ele me disse de manhã, vou assinar, tem uma reunião ao meio-dia, vou assinar, e não assinou, sinto muito, Mas 2 milhões por mês. O Cruzeiro paga 1,5 milhão, ok, que é um baita salário. E ainda quer 200 mil de comissão para o empresário dele, que é o Gauchinho. O Cruzeiro não paga. O Cruzeiro não paga e está certo. Está certa a direção do Cruzeiro. Então, gente, entrei aqui para dar minha cara a tapa, tá? Porque se não se concretizar a negociação, eu banquei que ele seria o técnico do Cruzeiro, E se não for, eu não errei. Eu dei a notícia que o Renato me passou. Então é por aí. Porque o Cruzeiro não pode ceder também aos caprichos de um treinador que quer ganhar 2 milhões por mês e ainda quer que o Cruzeiro pague 200 mil ao seu empresário. Então, se o Renato roeu a corda, a culpa não é minha. Assim como o Alexandre Matos anunciou o Dudu no meio do ano e o Dudu roeu a corda, está acontecendo a mesma coisa se ficar confirmado agora que o Renato
né, não será técnico do Cruzeiro. Então, dei a notícia baseado na informação do Renato, tá? Então, sempre confiei nele. Renato sempre foi um cara de palavra. Agora, se ele não quer baixar a proposta de 2 milhões para 1,5 milhão, eu não posso fazer nada. E se o empresário dele quer 200 mil de comissão, 10%, e essa comissão tem que ser paga pelo Cruzeiro, eu também não posso fazer nada. Eu não negocio, eu dou informação. E dei uma informação baseado naquilo que o Renato me falou. Tá, gente? Então estou aqui, ó, dando minha cara... Meus amigos do esporte, só passando aqui para atualizar a situação de Renato, Cruzeiro e Renato. O Renato fez uma pedida muito alta, o Cruzeiro considerou alta, apresentou uma contraproposta e deu prazo para que o Renato responda. Só que esse prazo está se esgotando. Então o Cruzeiro aguarda, e não é hoje não, tá? De repente, se amanhã o Cruzeiro não tiver nada engatilhado contra o treinador e o Renato disser, não, eu topo nessas condições que vocês colocaram aqui, a coisa pode caminhar. Por enquanto, a coisa está travada. Porém, o Cruzeiro também não descarta que mesmo tendo pedido um valor muito alto, e aí eu estou me referindo ao Luiz Castro, caso o Luiz Castro tenha interesse em negociar os valores, o Cruzeiro não descarta. E tem um outro nome que apareceu também, que é um treinador jovem, que faz um trabalho no Santa Clara de Portugal, que é o Vasco Matos. Embora tenha Matos, não tem nada a ver com o Alexandre Matos, o Matos dele é com um T só. Enfim, não tem nenhum tipo de parentesco, mas é um outro nome que agrada. Então, caso o negócio não avance com o Renato, parece que o Cruzeiro estaria disposto a aguardar pelo menos até amanhã uma resposta do Renato. Lá no Sul, pessoas que têm contato direto com o Renato dizem que ele estaria disposto a aceitar, então é esperar. Mas o Cruzeiro não descarta Luiz Castro, e Vasco Matos do Santa Clara de Portugal é outro nome que interessa, pelo menos que o Cruzeiro acha interessante. Então é isso aí, até breve. Então é isso, família, me despeço de cada um de vocês aí de casa, agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!